Bom dia, a paz do Senhor para você que está me ouvindo. Eu quero ler uma palavra para você, para nós que está aqui. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 19 até o 21. Que diz assim, isso é Jesus conversando ainda com Nicodemos. Ele vai dizer, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Ele está falando de uma clareza. Quando Jesus diz que ele fala da luz, ele fala das coisas as claras. E quando ele fala das trevas, ele fala das coisas não reveladas, as coisas escondidas, né? E ele diz que os homens não gostaram da luz. A luz veio ao mundo, que é Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ora, quem gosta de fazer o que é errado, vai fazer as escondidas, né? Mas quem pratica a justiça, não tem vergonha, não tem medo, porque não tem de que se envergonhar, né? Então, o que Jesus está querendo dizer a respeito disso? Que o Evangelho é clareza, gente. Tem muita gente que vai para a igreja para se esconder atrás da Bíblia. E tem muita gente que diz assim, você agora é crente, depois que fez tudo de errado, e aí foi se esconder atrás da Bíblia. Nós não sabemos o coração, né? Deus é quem conhece o coração. Porém você tem que entender uma coisa, que o Evangelho não é para esconder pecado de ninguém, certo? O cristianismo, ele não tem o objetivo de pegar os pecados da pessoa e simplesmente apagar, certo? Simplesmente colocar ali no oculto. Primeiramente, o Evangelho do Senhor Jesus, ele vai revelar quem nós somos. Ele vai revelar que a gente está errado. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a luz de Cristo. Ela traz clareza. Quando essa luz ela vem sobre nós, ela vai revelar quem a gente é. E quando ela revela quem a gente é, ela revela o que há de bom e revela também o que há de mal. Tá certo? O Evangelho do Senhor Jesus, ele revela o que há de bom e revela também o que há de mal. O Evangelho que confronta. É por isso que hoje as pessoas estão mudando de pregações adocicadas. Tem aí uns camaradas que fazem uns devocionais aí, que não confronta ninguém, que é só palavra de afirmação, é só palavra de contentamento. O Evangelho, ele não é para te dar prazer, só para te dar prazer. O Evangelho é para confrontar. O Evangelho, quando ele vem, o Evangelho do Senhor, ele nos confronta, ele nos revela quem nós somos. Esse é o Evangelho. E é por isso que muita gente se afasta, por isso que muita gente rejeita a Cristo, porque não quer mudar. Quando se aproxima de Cristo, percebe que precisa de mudança, precisa de arrependimento, e muitos não querem. E aí ficam procurando igrejas, né? Igrejas entre aspas, porque igreja que não prega o Evangelho, para mim não é igreja. Igreja que não confronta pecado, para mim não é igreja. Pastor que não corrige, para mim não é pastor, é pastel, né? Então, Jesus está dizendo, a condenação é essa, né? O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então é isso. Não existe esse negócio de se esconder atrás da Bíblia, tá certo, gente? A igreja não é para... Tem uma frase do John Piper. Ele diz, olha, eu não vou mostrar para o não crente
tentar fazer ele entender que ele é crente se ele não é. A pessoa está na igreja, se ela não quer nada com Deus, né? Não adianta estar se enganando. Porque a igreja que prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela vai mostrar que aquela pessoa precisa de mudança, tá certo? Então, existe na mentalidade das pessoas esse pensamento a respeito de alguns crentes, a respeito do cristianismo, né? Que é uma farsa, que não traz mudança. Traz sim, para aqueles que querem, certo? Agora, não é porque a pessoa está na igreja, significa dizer que ela está convertida. Muitas vezes, muitas pessoas estão sim na igreja se enganando, porque não engana a Deus, não engana, né? Mas estão se enganando, por quê? Porque estão somente querendo uma falsa religiosidade, tá certo? Mas quando você se aproxima de Jesus, você percebe que você precisa de mudança, tá bom? Então, essa é a palavra nessa manhã. O Evangelho do Senhor, ele é esclarecimento, ele é às claras, não tem mistério. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é a religião do cristianismo, não é uma religião de mistérios, que tem muitas coisas, ocultismo, não tem isso, não tem isso. É tudo às claras, tá bom, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele se revela quem ele é, ele revela quem nós somos. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro. Eu estive conversando com alguém e esse alguém disse para mim que teve um encontro com Deus. Aí foi mesmo? Tá certo. Qual foi a sua experiência quando você teve um encontro com Deus? E ele disse lá, ele falou de algo de empoderamento. E eu fui falar para ele como que é uma experiência com Deus. E eu citei o exemplo de Pedro. Pedro, no capítulo 5 de Lucas vai relatar aquela pesca maravilhosa, quando os pescadores estavam ali, Pedro, Tiago, João, estavam ali pescando e não pegaram nada a noite inteira, né? E Jesus, ele chega e diz: vão para o lado mais fundo. E eles jogaram as redes e pegaram muitos peixes, né? Muitos peixes, quase que o barco vai a pique. E Pedro, quando ele volta da pescaria maravilhosa, ele não se sente empoderado, como alguns. Tem alguns aí que só porque falam em línguas, é um empoderamento medonho, porque acha que tem algum dom, se acha superior aos outros, se acha que Deus exaltou ele mais do que os outros. Não, isso não é ter encontro com Deus. Quando Pedro tem esse encontro com Cristo, o que ele vai dizer? Ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno de ti. O encontro com Jesus gerou constrangimento na vida de Pedro, porque Pedro viu que ele era pescador, mas que ele não sabia de nada na frente de Cristo. Ele precisava mais de Cristo, ele precisava confiar mais em Cristo, ele precisava amar mais a Cristo, ele precisava se submeter mais a Cristo, ele precisava se converter mais. É isso que o encontro com Cristo vai causar na gente. A luz de Cristo vai revelar quem nós somos. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, e Paulo se achava o tal, né? Mas ele se arrependeu e considerou tudo perda. Isso é ter um encontro com Cristo. Quando Moisés tem um encontro com o Senhor, e o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Quando Isaías teve um encontro com o Senhor, no capítulo 6 do seu livro de Isaías, ele diz que: ai de mim, porque vi o Senhor, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele viu o Senhor, aquela luz resplandeceu sobre a sua vida, ele viu quem ele era. Então, teu encontro com Cristo é isso. E se você está empoderado achando que conhece a Cristo, você não conhece nem 1%. Porque se você conhecer a Cristo, ter um encontro de verdade com Ele, você vai entender que você é um pobre, miserável,
que precisa se arrepender e se converter ao Senhor cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que a luz de Cristo resplandeça sobre a tua vida e revele quem Ele é, e revele quem você é, e que você precisa buscar mais a Deus e precisa se humilhar mais na presença de Deus. Amém?